Olá, bom dia, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem na graça e na paz do nosso Senhor. Vamos para a nossa meditação de hoje. A gente está além dessa revistinha, Mulher Cristã, uma vida agradável a Deus. O próximo estudo, aliás, o estudo anterior que nós fizemos ontem, estava falando, né, fazendo a gente refletir sobre as coisas que a gente traz do passado. Muitas vezes a gente não perdoa, carrega um fardo maior do que deveria, porque quando a gente vive o passado, não está vivendo o presente, estragando o futuro. Porque está perdendo tempo, né, com as coisas do passado. Então, se você tem alguma coisa para perdoar, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Começa se auto-perdoando. Entenda que você é humana, pecadora, muitas vezes falha, né? Que a gente tem um DNA imperfeito, que a gente vai ser perfeito só lá no céu, porque a gente vai estar na presença do nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus amado. E lá não haverá, né, choro, ranger de dente, doença, essas provações que nós passamos e muitas vezes não somos aprovadas, infelizmente. E aí não nos perdoamos. Mas é necessário se arrepender, se converter, mudar a direção, tá pecando nisso, não conseguiu superar nisso, não conseguiu perdoar isso, se converte, muda a direção, perdoa, se perdoa, perdoa o seu próximo, busca ser semelhante a Deus, porque Deus é perdão, Deus é amor e perdão, misericórdia e cuidados. E a gente deve copiá-lo através dos exemplos de Jesus. Então, muita gente perdoa, até todo mundo, a gente tem facilidade, eu tenho facilidade de perdoar. Nossa, é um dom que Deus me deu. Às vezes eu fico magoada, dói, leva um tempo, passou. Deus é maravilhoso comigo nisso, de verdade, não tenho o que reclamar. E só que para me auto-perdoar, aí é mais complicado. Que aí eu sou muito incisiva comigo mesmo, cobro muito, e aí é difícil, porque se Deus me perdoa, por que eu não consigo me perdoar? Então tem que crescer nessa área também. E cada um, né, tem os seus calcanhar de Aquiles. Mas nós temos Jesus para nos ajudar, o Espírito Santo para nos guiar e Deus para nos amar. Então vamos lá com os ensinamentos de Jesus. Perdoar. Pedro se aproximou do mestre e lhe perguntou: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? O que você acha que ele disse? Jesus disse: Perdoa uma vez, na segunda já não perdoa mais. Ou você acha que ele disse: perdoa quantas vezes você quiser, acho que umas 3 tá bom, mas vê aí. Ou você acha que ele disse: não perdoa não, porque pisaram no seu calo. Deixa isso pra lá, se afasta dessa pessoa. Ou Jesus disse: Não, você deve perdoar 70 vezes 7. Por que será que Jesus respondeu isso? Porque Pedro perguntou o seguinte: quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? E aí Jesus deu essa. Pedro, 70 vezes 7. Muito mais excelente as coisas de Deus, né? Nesse diálogo é como se Pedro estivesse perguntando para Jesus: será que eu sei perdoar, mestre? E a resposta que ele recebeu foi um belo não, né? Você não sabe perdoar, não. Você tá achando que 7 vezes resolve? É 70 vezes 7, meu filho. Vem aqui comigo, vou te ensinar. Então Pedro e os demais discípulos disseram: Pai, Jesus, aumenta a nossa fé. Está lá em Lucas 17:5, depois se você quiser conferir. Depois dessas palavras, Jesus ensina a Pedro e aos demais sobre o desafio do perdão. Jesus conta a história do servo inútil, cuja obrigação é servir. A aplicação e a moral da história são essas. Assim como o servo foi feito para servir, o discípulo foi feito para perdoar. A obrigação do discípulo de Jesus é saber perdoar. Jesus falou em certa ocasião: quando vocês estiverem orando, perdoe os que te ofendem, para que o Pai que estás no céu também perdoe vocês os seus pecados. Olha, nós vemos isso no cafezinho de ontem, complementando o estudo. Alguns acham que é impossível perdoar, outros acham que o devedor que tem que dar o primeiro passo. Alguns dizem que perdoar é esquecer, mas eu não consigo esquecer, então não perdoei. E outros acham que o perdão é um sentimento.
Existem aqueles que são mais taxativos, dizendo: ele não merece perdão. E por incrível que pareça, para alguns, perdoar é sinal de fraqueza. Misericórdia. Se o Deus do universo, o Criador das estrelas, se o Papai do céu, que cuida de nós e deu Jesus por nós, disse: o maior exemplo de misericórdia é: vai e perdoa, porque eu o perdoei. Como pode ser sinal de fraqueza? Deus, o próprio Deus o fez e disse: faça. Então, se você está aí pensando como essas pessoas aqui que estão sendo citadas, se você está tendo esses pensamentos inúteis, mentirosos, Satanás é o pai da mentira. Se o próprio Deus manda, exige, é condicionado, perdoa, senão não vai ser perdoado, é muito mais excelente que a sabedoria humana, muito mais excelente que orgulho, muito mais excelente que qualquer coisa que você possa divagar aí. Então, para com isso. Perdão é necessário, perdão edifica a gente, perdão liberta, é maravilhoso. Vamos lá, continuando aqui. A realidade do perdão é que ele é uma necessidade universal. Todos nós precisamos de perdão. Você se recorda do dia em que pegaram pedras, dirigiram palavras ásperas e queriam acabar com a vida de uma mulher que foi pega em adultério? E as palavras de Jesus foram quais? Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Está lá, João 8:9. Quando você perdoa, é o momento em que você mais se parece com Deus, é o momento que você mais é forte, que você mais demonstra os traços de quem segue Jesus Cristo, que você é mais cristã. Quando você perdoa, não é para qualquer um mesmo, não. É para os cristãos. É para quem realmente é cristocêntrico, põe Jesus no meio. É assim que tem que ser. Jesus é o centro de tudo, no meio da minha vida, ali, ó, naquele intrínseco, enraizado, arraigado, tudo na minha vida gira em torno de Jesus. Se eu tenho que perdoar para parecer com ele, eu vou perdoar. E não é do dia para a noite, é sacrifício, sim. É vencer o seu orgulho, é se dedicar, se debruçar, orar, chorar. Não é plim, esquecer, não esquece. Mas isso que é maravilhoso, é lembrar e não sofrer. É lembrar e saber: eu perdoei porque eu quis parecer com Cristo. Quando a gente mais parece com Deus nesse momento, é possível que muitos não saibam perdoar ainda, porque o perdão é um sacrifício. São poucos os que estão realmente dispostos a se sacrificar e parecer com o nosso Mestre Jesus. Você consegue lembrar daquela cena horrível da morte de Jesus? Foram horas e horas de escuridão e favor. Alguns estão aos pés da cruz, angustiados, sem saber o que seria, o que fazer. Outros estão ao pé da cruz, blasfemando, infringindo novas dores e desprezando o Filho de Deus. Tudo isso culmina com um tremor da terra, rochas se partindo, o véu do santuário se rasgando, sepulcros se abrindo, um medo dominante. Durante todo esse episódio, Jesus dizia: Pai, perdoa. Não sabem o que fazem. E você fica aí relutando para não perdoar. Desculpa aí, gente, me emocionei, porque quando eu imagino a cena, eu lembro o sacrifício de Jesus por mim. Não mereço, pecador. Ah, que bom que Deus me ama. Em 1982, um rapaz embriagado atropelou e matou uma jovem no trânsito. Os pais da moça ficaram inconsoláveis com sua morte. Eles processaram o rapaz e pediram uma indenização exorbitante, que o rapaz não podia pagar, e eles decidiram reduzir a pena. Os pais exigiram perante o juiz que o jovem, uma vez por semana, no dia do atropelamento, deveria fazer um cheque nominal de $1 em nome de sua filha, morta por ele, e depositar no banco. Várias intimações já foram feitas para que esse jovem se apresentasse ao juiz, justificando o não pagamento de uma dívida de $1 por semana. Na última audiência, ele confessou: isso está partindo meu coração mesmo. Não posso aguentar tanta dor.
Serão 18 anos de tortura até ele conseguir pagar a dívida. Até o ano 2000, ele estará sofrendo de dor excruciante de falta de perdão desses pais. O que muita gente não percebe é que o perdão faz bem. Ele é como um bálsamo, não só para o meu devedor, mas muito mais para o perdoador, que, de uma vez por todas, resolve relevar a amargura e a ira geradas pelo trauma. Isso significa que quanto antes você perdoar o seu devedor, melhor será para a sua vida espiritual, emocional, relacionamento e para as outras pessoas. Deixar de perdoar é equivalente a cometer suicídio. Ainda hoje, o verdadeiro discípulo continua fazendo o mesmo pedido. Senhor, aumenta-nos a fé, pois é somente com os olhos da fé que podemos olhar para a cruz e ver a lição do sacrifício de Jesus em nosso lugar, nos ensinando a perdoar. E aí, gente, vamos perdoar? Vamos nos perdoar? Vamos perdoar o próximo? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Por que eu não perdoo se eu sou cristã e sigo meu mestre? Olha o que ele fez por nós. Olha esse amor. Olha quanto perdão. Ele não perdoou só o meu pecado, ele perdoou o seu. Ele perdoou da humanidade, ele morreu aqui por assassinos, por todos. Por mentirosos, por adúlteros, por vingativos, por estupradores, por genocidas, por serial killers. Ele morreu por todos, todos. E perdoou todos. Não há o que você faça que, se o seu arrependimento for verdadeiro, o Senhor não perdoa. Né? Então, muda a direção da sua vida agora, libera o perdão aí e vão morar comigo. Senhor Deus, que amor maravilhoso. Ah, Senhor, que nós lembremos, ó Pai, que um DNA cristão forte como o Senhor é perdoador, é misericordioso, é amoroso, é sublime. Que nós lembremos que o Senhor nos deu esse exemplo, que o Senhor perdoa a humanidade, que o Senhor nos pede perdão, nos exige perdão como condição de estarmos contigo. Que consigamos superar as nossas dificuldades de perdoar. Que o Senhor, ó Pai, cresça em nós, a ponto, Senhor, de o perdão não ser mais, Senhor, algo opcional, mas natural. Algo que vem de Ti, porque somos cristãs e cristocêntricas, que o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida, está no centro. Nos ajuda, Senhor, a te imitar em tudo, inclusive nisso. Precisamos muito de Ti, Senhor. E queremos, ó Pai, uma eternidade contigo, não queremos perder isso por coisas tolas e banais que passam nesta terra. Que alcancemos a eternidade contigo, ó Pai amado, continua nos guiando através dos ensinos de Jesus, nos lembrando através do seu Espírito e nos usando, Senhor, na medida que nós entendemos o quanto nós somos importantes para Ti e o quanto o Senhor nos ama, a cada um. Em nome santo de Jesus nós oramos a Ti nessa manhã. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.